Hoje vamos falar um pouquinho, vamos ao, né, quem vai falar é o Fábio Cardalchi, que é o CEO da Look4Gene, que trabalha com isso no Brasil já há algum tempo, tem experiência. Ele é especialista em genética preventiva e diagnóstica, e hoje a gente vai aprender bastante com ele, não é? A gente tem aquelas questões, né, dos psicodélicos poderem desencadear alguns efeitos colaterais graves, adversos, ansiedade, pânico, aquelas questões de esquizofrenia que sempre ficam aí no radar de todo mundo. Vamos tentar hoje, então, dar uma passada boa nisso, entender se e como, né, os testes genéticos podem ajudar a gente na prática clínica. A gente não, vocês, né, porque eu não sou, como eu disse no começo, eu não sou especialista, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, então, com vocês. Eu peço para o pessoal deixar as perguntas para o final, para ela ficar gravada, e fica, quando tiver gravado, fica uma coisa mais interessante para quem assistir. Mas se surgir alguma questão muito importante, interrompa também. Fábio, você pode se apresentar e dar início, então? Claro. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? César, enorme prazer aí em estar palestrando virtualmente para todos vocês. Prazer. Como o César já falou, eu sou biogeneticista, atuo aqui em Curitiba, Paraná, também onde é a sede do nosso hub de negócios chamado Look4Gene. Então, como eu falei anteriormente, fico muito lisonjeado em falar com vocês sobre um assunto tão delicado, polêmico e que muitas vezes gera muita intolerância por parte de preconceito e de falta de conhecimento. Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre alguns aspectos de genética e também aprofundando sobre psicodélicos, né? Então, para o pessoal que achou que ia se livrar da genética da graduação, sinto muito. Ai, meu Deus do céu. Sinto muito, mas isso não vai acontecer, pessoal. Eu sofri para ela era brava, brava assim, rigorosa, né? Poxa vida. Não, mas fiquem tranquilos que justamente esse é um dos fatores que a Look4Gene foi criada, que ela nasceu. Uma das nossas maiores bandeiras é facilitar a interpretação da genética e torná-la popular, tanto na área da saúde quanto para a população em geral. A nossa empresa, só falando um pouquinho para vocês rapidinho, nós provemos exames genéticos, tanto preventivos quanto de diagnóstico, mas o nosso grande diferencial é justamente o acolhimento, tanto para pacientes quanto para os prescritores, médicos, profissionais da saúde, etc. Então, nós não só entregamos um PDF com o resultado, nós damos literalmente uma aula para cada profissional ou paciente sobre seus resultados, falamos perspectivas desses resultados. Então, é um pouco diferente do que quem já lida com genética ou está acostumado com genética já viu. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Podemos iniciar já a apresentação, César? Sim, podemos sim. Então, beleza. Deixa eu abrir minha tela aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei no início, eu sou diretor técnico, responsável técnico, CEO, proprietário, tudo e mais um pouco da nossa querida empresa Look4Gene. Eu sou biogeneticista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com mestrado na mesma casa. Então, antes da gente começar propriamente dito com conteúdo, eu vou falar um pouquinho da minha jornada e como eu me apaixonei por essa tal da genética que muita gente fica de cabelo de pé. E tudo começou com isso, pessoal, com esse filme. Não sei se aqui alguém já viu ou já ouviu falar, mas esse filme ele é muito interessante, da década de 90,
com os atores Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Esse filme foi muito disruptivo para a época, porque ele tratava de uma sociedade avançada, onde todas as pessoas nessa sociedade, os bebês que já nasciam, tinham o seu material genético completamente mapeado. E a sua vida, o seu trabalho e tudo o que rodasse nesse espectro da vida era delimitado pelo DNA. Isso, pensem, em 1990, nós não tínhamos nem ideia do que seria hoje, das facilidades que nós temos hoje de estudar o DNA e ter esse mapa da vida completa em nossas mãos. E quem me apresentou esse filme, por incrível que pareça, foi o meu professor de botânica. Vocês acreditam? Um grande professor, querido, professor Acra, dá aula até hoje. E eu comecei a prestar atenção nos detalhes, nessas nuances, e eu me apaixonei pela genética. Então, só para vocês saberem, a data desse filme, disruptivo, 1997. O que eles falavam nessa época de sequenciamento de DNA, obviamente, tirando a ficção científica por trás, hoje em dia nós temos acesso, e muito acesso, a esse mapa de DNA. Então, esse filme me chamou muito a atenção naquela época, e a partir disso eu fui procurar sobre genética na academia. Então, encontrei um grande professor também, amigo meu até hoje, inclusive um dos sócios da Lugfordine, professor Dr. Fábio Faux, e esse cara me colocou dentro do laboratório de genética. Na época a gente fazia umas coisinhas ainda um tanto quanto arcaicas, mas era o que nós tínhamos na mão. Então, produzi alguns artigos científicos, me aprofundei nessa área. Saindo da academia, já emendei para o mestrado, onde trabalhei com tumores gastrointestinais, neuroblastomas, todos associados a grupos de genes e sempre associados a condições raras dentro da população. E também, quando terminei o mestrado, tive aí o meu início de carreira profissional também em grandes laboratórios aqui de Curitiba, onde fui pegando experiência, aprendendo com os erros, e lá em 2017 nós criamos a Lug4Gene. A Lug4Gene nasceu nos Estados Unidos, com base em Washington. Em 2019 ela veio para o Brasil. Infelizmente passamos pela pandemia, tivemos que dar alguns passos para trás, mas agora, em 2023, fico muito orgulhoso e feliz em falar para vocês que estamos plenos e com certeza pronto para atendê-los aí de todas as maneiras. Então vamos continuando. Agora o bicho pega. Nessas próximas 2 horas vamos falar sobre biologia molecular. Não, gente, estou brincando. Não é o objetivo. Fábio, só uma rapidinho, está aparecendo uma faixinha escrito Google Meet. Vê se você consegue. Isso, perfeito. Foi? Foi, perfeito. Então, pessoal, antes da gente começar a falar propriamente dito do nosso tópico aqui, a gente precisa rever alguns conceitos. Conceitos básicos, mas que vão ser extremamente importantes ao longo desse nosso bate-papo. Então, quando a gente lembra de DNA, a gente tem que lembrar de uma estrutura em dupla hélice, né? Essa estrutura em dupla hélice é justamente o nosso mapa da vida. A partir do estudo do DNA, a partir do estudo do genoma humano, nós temos informações valiosíssimas sobre como nós funcionamos, né, do micro ao macro. Então, quando a gente pensa em DNA, a gente pensa justamente no mapa da vida e a transmissão dessas informações hereditárias. Esse DNA, ele é formado por diversos genes. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar gene BRCA1, BRCA2, gene CONT, gene
CRAS, CARRAS. Então, são justamente essas unidades dentro do DNA que nós estudamos, né? Essas unidades estão alocadas em locais chamados locus, ou loci em latim. E cada um desses genes tem um loci, um locus específico. E todas essas informações genéticas nós temos disponíveis em bancos de dados públicos, e é justamente o papel do geneticista saber buscar e aprofundar essas informações a partir do resultado dos nossos pacientes. Então, os genes são as unidades funcionais contidas no DNA. Aprofundando um pouquinho mais, os nossos genes possuem um código binário, né? Como se fosse um código de computador. O computador lida com números 010101. Nós, dentro da genética, lidamos com 4 letrinhas básicas: A, C, G e T. Lembrando que uma cópia vem do pai, uma cópia vem da mãe. E esses são os famosos alelos. E os alelos, como a gente pode ver aqui embaixo, a gente já vai falar de um mecanismo de estudo chamado single nucleotide polymorphism, ou polimorfismo. E aqui é o que nos torna diferente um dos outros. Em que sentido? Geneticamente falando, nós somos 97,9% idênticos. Mas esse restinho é o que nos torna diferentes. Características físicas, características de saúde, etc. E o que nos concede essa variabilidade genética são justamente esses tais de polimorfismos, que eles são referidos sempre com um RS na frente. Isso é uma nomenclatura universal, tá? Em qualquer lugar do mundo, quando a gente vai atrás desse banco de dados, nós vamos sempre procurar os RS e vamos achá-los da mesma maneira, para facilitar justamente essa busca e todos falarem a mesma língua. E está aqui o nosso primeiro encontro com o tal do polimorfismo. Esses polimorfismos, hoje, nós conseguimos chegar até essas informações com diferentes técnicas de sequenciamento, que nós já vamos conversar sobre. Mas o estudo por trás disso chama-se genotipagem, tá? Que é justamente colocar esses códigos binários alinhados e estudarmos esses polimorfismos relacionados a genes e relacionados a condições, como diabetes, propensões cardíacas, propensões psiquiátricas, etc, etc. E, obviamente, o finalmente dessa história toda, nós temos os nossos queridos aminoácidos que vão formar as nossas queridas proteínas e deixam a gente do jeitinho que nós somos, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas utilizadas no sequenciamento de última geração. Hoje em dia, existem diversas técnicas dentro da genética para a gente extrair o material genético, extrair o mapa da vida, extrair genes, extrair os nossos queridos polimorfismos. Tudo depende do objetivo do exame, ou o objetivo do diagnóstico, ou o objetivo do tratamento. Hoje nós temos acesso, por exemplo, a uma metodologia chamada WGS, Whole Genome Sequencing, ou mapeamento completo do genoma, onde nós analisamos literalmente todo o mapa da nossa vida, exons, introns, etc. O genoma, o sequenciamento de genoma, ele é interessante porque ele vai nos dar uma quantidade de informações enorme, tá? Mas ele tem um problema. Às vezes, nós temos condições raras, síndromes,
que precisam de um aprofundamento um pouquinho maior. E uma das etapas dos sequenciamentos é justamente o alinhamento dos fragmentos de DNA, como vocês estão vendo aqui. E no genoma, nós, por ele ser um exame mais abrangente, nós não temos um alinhamento tão preciso. Diferente, por exemplo, do exoma. Qual é a diferença do exoma para o genoma? O exoma, nós vamos estar olhando somente os exons dos genes, né? Onde a gente tem ali entre 80% e 90% das condições raras ou de, por exemplo, de informações que produzem uma proteína patogênica. Só que o exoma, ele nos dá um alinhamento um pouquinho melhor que o genoma. Então, por exemplo, vocês têm um paciente lá que já correu por todos os exames possíveis, sorológicos, às vezes fez um painel genético e não descobriu-se nada, mas o quadro desse paciente só está avançando, só está piorando. Então, uma das ferramentas mais utilizadas hoje no nosso cotidiano é justamente o exoma, tá? Isso hoje em dia está de fácil acesso e nos dá informações muito válidas. E, voltando na nossa sequência, caso a gente não ache nada do exoma, e agora, Fábio? A gente não achou nada no exoma, não achou nada no painel genético, vamos partir para o genoma. O genoma, ele vai avaliar cada pedacinho. Por mais que ele não tenha um alinhamento tão bom quanto os demais, a gente vai ter acesso a muito mais informação do que o painel genético ou do que o exoma, por exemplo. E aqui, por último, nós temos o painel genético, né, que a gente chama Target Gene Panel. Esse painel genético, ele é desenhado por condições. Então, por exemplo, condições psiquiátricas. Nós temos um painel genético focado só para psiquiatria, que nós vamos avaliar lá de 10 a 500 genes, que são clássicos na literatura para condições psiquiátricas. Então, o alinhamento de fragmento vai ser muito maior e a cobertura desses fragmentos vai ser muito maior que o exoma e o genoma. Então, a sequência é essa: painel genético, caso não aconteça nada, não encontremos nada, exoma, e se a gente precisa de mais quantidade de dados para nós minerarmos com ferramentas bioinformáticas, com especialistas, nós partimos para o genoma. Então, essa é a cadeia, digamos assim, de sequência para nós chegarmos a um resultado de um paciente. E também nós temos o nosso querido microarranjo, que é uma das técnicas que nós mais utilizamos hoje em dia para painéis genéticos preventivos. Já vamos falar a diferença entre os painéis genéticos preventivos, diagnósticos e os demais. O microarray é legal porque ele tem um custo-benefício muito melhor que essas demais técnicas. Ele nos proporciona uma genotipagem similar aos painéis de sequenciamento de nova geração, e nós conseguimos observar diversos critérios, como ancestralidade, o risco, o PRS, o Polygenic Risk Score, o risco de score poligênico, que a gente já vai falar também, farmacogenética, citogenética, metilação, etc. O interessante do microarray é o seguinte: ele possui um chip, onde a gente coloca as amostras dos nossos pacientes, e esse chip, ele já vem com marcadores ou polimorfismos, são sinônimos, embutidos. Podem ser de 180 mil marcadores até 750 mil marcadores, tá? E justamente por nós já termos essas informações mapeadas, ele corta um tempo de análise e um custo de um profissional de análise, por exemplo, quase pela metade. Então, por isso, que ele é uma das ferramentas mais utilizadas hoje para painéis genéticos preventivos. E um dos carros-chefes dentro da Look4Gene. E esse cara, eu vou falar uma metodologia e um equipamento que nós utilizamos in-house. Nós trabalhamos hoje com uma das maiores marcas de genética, de equipamentos genéticos do mundo, chamado Illumina. O nosso microarray,
ele é chamado Global Screening Array. Ele tem toda um banco, ele é baseado no Banco Genético Mundial, também a partir do projeto Genoma Humano, que nós concluímos há pouquíssimo tempo. Nós temos mais de 98% de polimorfismos de genes mapeados em nosso banco de dados. E isso tudo sofre uma revisão científica constante, tanto por inteligência artificial, quanto por curadores, médicos, professores, etc. Então, sempre as informações que vocês vão ter nos resultados conosco são de última geração, fresquinhas, que acabaram de sair. Ok? E aqui, para exemplificar para vocês, esse é o chipzinho que eu falei. É esse carinha aqui que nós vamos colocar a amostra dos pacientes, vamos ter todo o nosso sequenciamento. E é aqui que se dá o início do estudo do DNA, o estudo do mapa humano. A máquina, uma máquina compacta, fácil de operar, então é muito interessante. E agora sim, agora a gente vai falar sobre o tal do painel genético. O que é esse cara, o que ele faz, ele é um milagre divino que todos esperávamos ou não? Gente, aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, a informação que contém no painel genético tem que ser interpretada, tá? Então, por isso que nós estamos tendo essa aula, vamos ter outras, vamos aprofundar sobre genética, mas o que eu quero dizer com isso? O produto está ali para ser interpretado. Por mais que nós tenhamos todo um cuidado, todo um conhecimento para expor essas informações para vocês, sim, é necessário um estudo individual de cada profissional para conseguir desbravar mais a fundo as informações contidas no painel genético. O painel genético não é nada mais, nada menos do que o painel da vida na sua mão, em um PDF. Então, a gente tem que, sim, nos aprofundar nesse conhecimento. Eu digo para vocês, hoje, quando a gente fala em medicina de precisão, em saúde de precisão, a primeira coisa que a gente vai discutir é a tal da genética, tá? Nós temos informações preciosíssimas e assertivas que hoje em dia estão disponibilizadas para todos, literalmente todos, de todas as áreas da medicina. Nós temos ferramentas, temos painéis genéticos que abrangem todas as áreas da medicina. Então, vamos usar essa ferramenta em conjunto para nós mudarmos o conceito de saúde no Brasil e como já acontece no mundo afora, Europa, Estados Unidos, China. Agora vamos falar sobre algumas modalidades de painéis genéticos. Vocês já devem ter visto algumas propagandas no Instagram, nas mídias sociais, etc., sobre testes de ancestralidade. Tem diversas empresas oferecendo esses testes, compre já, compre aqui, etc., etc. Os testes de ancestralidade, eles nos fornecem comparações étnicas, né? Nós não temos um conteúdo científico onde nós podemos elaborar uma tese ou podemos trazer uma solução para um paciente, por exemplo. Ele vai servir basicamente por uma curiosidade, ou como o próprio nome já diz, um fator recreativo. Às vezes o pessoal tem parentes na Europa, parentes na Ásia, e gostariam de fazer essa comparação étnica, então esses produtos foram criados para isso. Logo após, nós temos os painéis preventivos, que são o carro-chefe da Looking4Gene. O painel preventivo, ele é justamente o que a palavra fala, para prevenir, né? Para que deixar acontecer, digamos assim, um paciente com cardiopatias clássica, ou um paciente que tem histórico cardiopata na família, para que nós vamos esperar acontecer se nós temos uma ferramenta que pode nos dar insights e informações precisas sobre o material genético deste paciente?
que pode nos ajudar a evitar toda um complexo de saúde que depois, quando se torna crônico ou quase crônico, é muito difícil reverter. Então, o objetivo do painel preventivo, e o que nós vamos falar bastante aqui nesse nosso papo, é justamente a prevenção. Não deixar a doença, a condição acontecer. E por último, nesses 3 exemplos, nós temos os painéis genéticos diagnósticos. Esses caras aqui, nós também realizamos pela Leucoforgina, obviamente. O objetivo desses caras é ser curto e grosso, no sentido: tem uma paciente que descobriu que tem um tumor no seio, e a gente precisa descobrir qual é o fator genético ou se possui um fator genético hereditário que está corroborando para essa paciente evoluir nesse tumor. Então, nós, por exemplo, fazemos um painel genético para câncer de mama. Estudamos lá os genes BRCA1 e BRCA2. Se apareceu uma variante, apareceu. Se não apareceu, beleza. Temos que ir para outros painéis genéticos de diagnóstico. Então, exemplificando, ancestralidade, a gente vai ter aquelas informações, né, comparativas sobre diversas etnias do mundo, mas como eu falei para vocês, não tem muito conteúdo científico que a gente pode aprofundar e trazer um benefício para o paciente. Esse carinha aqui, esse modelo, esse layout, é justamente o preventivo. O preventivo, nós tomamos muito cuidado em colocar informações mastigadas e assertivas e trazer conteúdo tanto para o profissional da saúde quanto para o paciente. Então, no preventivo, não adianta eu seguir, por exemplo, um modelo de laudo diagnóstico curto e grosso. Ele precisa ser algo interativo, algo que a pessoa seja cativada a procurar e talvez a mudar hábitos de vida, né? Que é justamente o objetivo do painel genético preventivo. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, um estudo sobre inflamação. Esse paciente fake aqui, ele teve um resultado dentro da média para todos esses genes e polimorfismos. Significa que esse cara aqui, ele está normal entre o resto da população mundial. Então, geneticamente falando, ele não tem uma predisposição aumentada a sofrer de inflamações ao longo da vida. Obviamente, genética não é sentença. Nós não podemos esquecer os outros complexos por trás disso. Se esse paciente abusa de álcool, se esse paciente faz exercícios sem supervisão ou desregrados, enfim, tem aspectos fenotípicos ou aspectos epigenéticos por trás disso, ele pode desenvolver uma inflamação, obviamente, como todos nós podemos. Mas, geneticamente falando, ele é dentro da média normal da população. Deixa eu me hidratar aqui, só um minuto. E está aqui o nosso diagnóstico. Como eu falei para vocês, ele é curto e grosso, tá, pessoal? Então, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar um complexo de genes relacionados a uma condição pré-existente ou existente no paciente, tá? Esse laudo aqui, o grande diferencial é que a gente tem essa classificação: patogênica, não patogênica, possivelmente patogênica. Quando aparece um patogênica aqui, significa justamente que, para esse grupo de genes, para esse polimorfismo, esse paciente possui uma mutação, ou como nós dizemos hoje em dia, uma variante genética patogênica. E a partir desse resultado, o médico ou profissional da saúde vai atrás da literatura e vai tratar, vai direcionar estratégias para quimioterápicos específicos, para tratamentos auxiliares de reforço, etc., e também para o aconselhamento genético na família, né? Então, esse painel aqui é um painel também de câncer, e foi identificada essa variante. Então, a gente vai
conversar com a família, ver se essa paciente tem filhas, tem filhos, e fazer o aconselhamento genético a partir disso. E como eu falei antes, tratar todas essas diretrizes para um tratamento mais assertivo. Lembra que a gente falou ali no início da apresentação do tal do score de risco poligênico? Esse carinha aqui, ele é muito recente. Ele está sendo muito comentado lá fora e agora a gente está começando a comentar aqui no Brasil. O score de risco poligênico é uma ferramenta estatística onde ela compara dados qualitativos e quantitativos, genéticos e genótipo versus fenótipo, e nos traz uma média ponderada e nos diz, por exemplo, associações entre condições e o genótipo do nosso paciente. Essa ferramenta, ela está contida nos laudos preventivos, em alguns laudos preventivos, e ela possui um grande potencial, justamente porque, com essa comparação do genoma humano, do projeto Genoma Humano que nós finalizamos recentemente, nós conseguimos comparar as informações dos bancos de dados científicos e compará-las com os resultados dos nossos pacientes. Em que sentido? Vamos lá, criar mais uma suposição. Vamos dizer que para o gene XYZ, polimorfismo RS final 0001, pacientes que têm os alelos A e C têm uma predisposição a diabetes maior do que a população. Então, essa ferramenta score de risco poligênico vai fazer essa comparação com pacientes do mundo inteiro e com o nosso paciente e vai nos dar uma média entre baixo a alto, o risco de desenvolvimento ou predisposição desta condição. Tá? E é justamente essa ferramenta estatística foi desenvolvida justamente para a gente pular a etapa do diagnóstico, digamos assim, para a gente evitar chegar no diagnóstico. Então, nós temos lá os riscos desde o nascimento, né? O nosso DNA não muda do momento que nós somos concebidos até o final da nossa vida, os sintomas prodromais, até os portes de diagnóstico, uma decisão de tratamento e um prognóstico. Então, nós aqui, o objetivo do risco de score poligênico e do painel preventivo genético é justamente não chegar no ponto do diagnóstico, não deixar a doença acontecer, tá? Então, obviamente, existem, como eu falei, genética não é sentença, mas é uma ferramenta muito poderosa que nós não podemos ignorar. Então, hoje em dia, dentro do nosso laboratório, né, nós temos mais de 200 exames disponíveis para vocês. Como eu falei, o nosso intuito é deixar essas informações assertivas e de fácil acesso. Vocês sempre vão contar com o nosso acolhimento, com as informações mais atualizadas. Se tiverem dúvidas de interpretação, nós sempre vamos estar abertos. O nosso grande diferencial é o acolhimento a vocês. E também o mais interessante é o método de coleta desses exames. Hoje em dia, pessoal, nós conseguimos fazer grande parte dos painéis genéticos a partir de células da mucosa bucal. Nós nem precisamos extrair sangue, por exemplo, para algumas metodologias e para alguns exames. Basta um esfregaço com um suave dentro da bochecha do paciente. Nós extraímos o DNA dessas células bucais e fazemos toda a análise de sequenciamento e entrega do resultado a partir dessas células. Então é muito fácil, é muito eficiente. E essas são as grandes áreas que nós temos atuação, tá? Algumas delas. Então, nós temos produtos para prevenção de diabetes, produtos nutricionais, produtos para recém-nascidos, produtos pediátricos, para metabolismos e hormônios, para doenças neurodegenerativas, cardiovasculares, longevidade,
oncologia, saúde do homem, saúde da mulher, vitaminas, minerais e antioxidantes, autismo e comportamental. E, obviamente, também nós temos o painel psicodélico e o painel cannabis, né? Que nós já vamos falar mais aprofundado sobre isso também. E esse é o nosso querido kit de coleta. Super simples, a logística disso é muito fácil. Hoje em dia nós conseguimos enviar kits e receber kits ao longo do Brasil, Estados Unidos e Europa de forma muito ágil e rápida. Uma das grandes facilidades também que nós temos dentro da empresa é cuidar de toda essa logística, não deixar o médico ou o paciente desamparado. Então fiquem tranquilos que tudo isso nós damos conta para deixar vocês extremamente tranquilos na decisão do exame genético. E agora a gente vai passar para os nossos queridos marcadores genéticos relacionados a psicodélicos. Nessa primeira imagem, pessoal, nós temos uma representação de neuroplastia, né? A membrana plasmática ali nos neurônios, etc. Essa imagem, ela foi retirada de um artigo científico super recente, onde a gente trata do mecanismo de ação de efeitos celulares e moleculares dos psicodélicos, tá? Associados a neurônios que produzem e liberam serotonina. Então, a presença de algumas variantes genéticas em determinados genes específicos, responsáveis pela codificação de enzimas, hormônios, receptores, etc., está contido dentro dessa via metabólica. E essas vias metabólicas podem ser modificadas de acordo com as respostas biológicas que elas recebem, né? Através de xenobióticos, etc. Vale ressaltar que, apesar de existirem várias enzimas presentes em uma via metabólica, ainda nem tudo é conhecido, tá? Como vocês mesmos sabem muito melhor do que eu, o estudo de psicodélicos é muito recente, né? Então tem muita coisa por vir ainda. Mas, em compensação, algumas variantes clássicas já foram identificadas, bem estudadas, e nós sabemos que elas são responsáveis por certas modulações de respostas para certas características, incluindo, por exemplo, o tipo de resposta de determinadas variantes podem produzir, se ela vai ter um impacto nesse indivíduo ou não, né? E isso traz informações importantíssimas para gente, como por exemplo, esse paciente, ele metaboliza de uma maneira mais branda, de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais lenta, por exemplo, o LSD, o MDM ou algum outro psicodélico. Então, são essas informações que vão estar contidas nos painéis genéticos. E, como eu falei, aqui estão alguns genes clássicos associados a essas condições. Nós temos, por exemplo, o BDNF, o HT2AR, o NMDAR. Toda essa galera aqui, as posições deles na membrana citoplasmática fazem total diferença justamente para a metabolização dos psicodélicos, tá? Isso que a gente vai falar agora. Falando especificamente sobre o BNDF, tá, pessoal? Algumas variantes no gene BNDF foram relacionadas ao aumento dos comportamentos relacionados à ansiedade em humanos, tá? Então, marcadores específicos no gene BDNF, marcadores entendam polimorfismos, tá? São sinônimos. São associados por exemplo, ansiedade em seres humanos. Para citar lá, falando dos alelos. Pacientes, por exemplo, que têm um genótipo CC, têm uma tendência à ansiedade muito maior do que a população normal. Diferente, por exemplo, de pacientes que têm um genótipo TT, dupla timina,
que tem uma resposta à ansiedade normal dentro da população. Então, lá desde 2016 já existem papers, artigos científicos sobre esses estudos, e agora muito mais avançado, né, pessoal? Como eu falei, as tecnologias de sequenciamento estão muito mais avançadas, muito mais rápidas e com um custo-benefício muito maior. E ainda mais com a finalização do projeto Genoma Humano, todas as informações estão acessíveis para todos em qualquer lugar do mundo, o que facilita muito para nós pesquisadores o acesso e a intervenção científica a partir dessas informações. Então vamos lá. Aqui também a gente tem 2 genes muito bem estudados, tá? Esses genes, eles têm relações com, por exemplo, diferentes estudos e análises para a formação de ansiedade, estresse, ou até, por exemplo, uma reação psicoativa. Pacientes que têm polimorfismos relacionados a gene ME1S1 e o gene DST foram relatados com uma propensão maior da população a ter insônia, por exemplo. Então, esses resultados, pessoal, eles foram tirados dos nossos painéis genéticos, tá? São exemplos, obviamente, mas a maneira que nós teremos as informações é justamente essas, tá? E esse quadro comparativo é para falar para vocês, ó, pessoal, tudo que nós analisamos dentro dos nossos produtos estão sempre associados e referenciados com os melhores artigos científicos e mais atualizados, tá? Então fiquem tranquilos em relação a esse respaldo científico, e nós sempre temos esse cuidado, essa curadoria de trazer essas informações super atualizadas e com respaldo científico para vocês. Não é qualquer artigo científico que nós nos baseamos, não é qualquer resultado que nós nos baseamos, sempre em revistas de primeiro mundo, sempre em revistas de grande porte e artigos recentes. Então fiquem tranquilos e amparados em relação a isso. Deixa eu me hidratar mais um pouquinho. Então aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado também. É um assunto delicado aqui. Quando a gente fala de psicodélicos, quando a gente fala de farmacocinética, nós temos sempre que lembrar dos nossos aplótipos, né? Os aplótipos são pequenos pedaços, fragmentos de polimorfismos que estão muito próximos uns aos outros, que, em associação, podem trazer resultados diferentes para os nossos pacientes. O que significa isso? Nós não podemos somente olhar variantes genéticas, polimorfismos isolados. Nós também temos que estudar esses haplótipos e ver a interação metabólica deles com o resultado dos nossos pacientes. Então, também nós temos esse cuidado, a nossa inteligência artificial, a nossa curadoria toma muito cuidado em relação a haplótipos, para vocês terem ainda mais essa segurança que o nosso resultado é sim assertivo e sim pode ser utilizado para uma conduta com os pacientes de vocês. Falando então, pessoal, ainda aprofundando um pouquinho mais sobre alguns polimorfismos de genes, aqui nós entramos nas famílias CIPD, né, que vocês já devem ter ouvido falar ou utilizam diariamente. Então, algumas drogas específicas já foram associadas em determinadas características e fatores relacionados à variação de velocidade de metabolizações, tá? Então, por exemplo, essas metabolizações normalmente estão relacionadas a essas enzimas do citocromo C P450, ou
abreviadas como CYP. Então, hoje em dia, a família CYP é um dos complexos que a gente mais encontra informações genéticas e estudos metabólicos, né? Uma família de genes e enzimas ampla, diversificada, composta por diversas proteínas, e também que tem um papel muito importante associada no fígado, né? Um dos grandes focos, um dos grandes órgãos que nós encontramos esse complexo enzimático é no fígado, tá? Então, por exemplo, vamos citar aqui, variantes nos genes CYP, né, como o C9, o 3A4, o 2D6, eles podem acelerar ou reduzir a velocidade de metabolização dessas substâncias, como, por exemplo, os psicodélicos, né? Então, novamente, a gente chega à conclusão. Cada paciente é paciente, né? E justamente o poder do painel genético, o poder da análise genética, é para deixar esse indivíduo, como a palavra realmente diz, individual, né? Nós estamos falando de medicina personalizada, de genética personalizada. Então, às vezes, eu posso metabolizar, por exemplo, o MDM de forma lenta. Então, uma certa dosagem, para mim, vai ter uma reação específica. Mas vamos pegar o exemplo, o nosso querido Dr. César. Ele pode ser um metabolizador rápido. Então, o tempo que o meu organismo vai levar para metabolizar esse MDM é muito mais longo do que, por exemplo, o nosso querido Dr. César. E as informações são de grande valor, né? Quando a gente pode tratar o indivíduo, pode aconselhar esse indivíduo a utilizar esses psicodélicos, cannabis, enfim, de uma maneira mais assertiva, que é justamente o objetivo desses painéis genéticos. Esse resultado é muito legal, pessoal. Aqui nesse nosso gráfico, também retirado de um artigo científico importantíssimo do Scientific Reports, nós temos as curvas de concentração em relação ao tempo de metabolização de LSD no plasma, mostrando os níveis, né, moderados ao longo de 24 horas após a administração de LSD em indivíduos positivos para enzimas como a CYPD 2D6. Em vermelho, nós temos os não funcionais e, em azul, os funcionais. Então, nesse gráfico, a gente consegue identificar claramente que os indivíduos com o CYP2D6 não funcionais e funcionais receberam uma dose de 100 microgramas de LSD, tá? Contando a historinha desse estudo científico. Tanto a meia-vida quanto os valores médios aumentaram significativamente em indivíduos com a CYP2D6 não funcional em comparação com a funcional. Então, a concentração mais alta no citoplasma, que possivelmente indica um maior efeito com a mesma dose administrada e tendo uma ação mais prolongada. Então, é justamente o que eu dei exemplo ali entre eu e o César. Às vezes, eu sou um metabolizador lento, o César é um metabolizador rápido, e isso muda completamente a forma da gente administrar esse psicodélico ou esse medicamento, né? E é justamente para isso que os painéis genéticos vieram, para ajudar a entender essas respostas. Ainda falando sobre os nossos queridos artigos científicos, esse paper, ele fala respectivamente sobre MDM, e ele fala, ele demonstra, né, que várias pesquisas têm sido feitas com diferentes drogas, né? Então não é só LSD, não é só as clássicas. Então os estudos farmacocinéticos e de psicodélicos estão aqui na moda, tá?
Mesma coisa, por exemplo, a ayahuasca, nós temos também esses estudos com a ibogaína, também relacionados a variantes nos genes CYP2C9 e CYP3A4. Também estudos relacionando os citocromos com as ketaminas. Enfim, pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte e abrir as perguntas, o que eu quis dizer, ou o que eu quis passar para vocês nesse nosso breve encontro até agora? Que a genética veio para ajudá-los, tanto profissionais da saúde quanto pacientes. Esses painéis genéticos, eles têm um potencial, eles são uma ferramenta muito poderosa e muito importante que está disponível a todos vocês, tá? Estudos super recentes, estudos super avançados estão sendo feitos a cada dia. Essas informações, cada dia, são atualizadas e podem ter certeza que a partir do momento que vocês decidam utilizar o painel genético na rotina de vocês, para tratar pacientes, para descobrir a metabolização desses pacientes, vocês vão ver o potencial da medicina personalizada, da genética personalizada. Realmente a gente trata o indivíduo como um indivíduo. Como o meu último slide diz, por um futuro previsível, por um futuro onde nós tenhamos essas informações, tenhamos o nosso mapa genético em nossas mãos e, além de tudo, que nós tenhamos as informações para interpretá-los e profissionais qualificados para nos ajudar nessa trajetória. Encerro o meu papo por aqui, nos slides. Vamos abrir para perguntas, para bate-papo, críticas, elogios, xingamentos. Alguma pergunta, pessoal? Alguma curiosidade? Algum adendo? Sintam-se à vontade. Trabalhar. Olá, Fábio, parabéns. Obrigado pela sensacional exposição, extremamente detalhista. A minha pergunta para você, na prática, o paciente tem acesso aos testes genéticos pelo convênio? Como que é a prática da tua empresa no dia a dia? Eles têm que acessar isso via privada? Como funcionaria? Excelente pergunta, doutor Romeu. Hoje em dia, nós temos dois cenários, né? A genética preventiva e a genética diagnóstica. Hoje, a genética preventiva ainda é muito recente no Brasil. Então, os planos de saúde ainda não aderiram a essa liberação, tá? Diferente dos painéis genéticos de diagnóstico. Esse, sim, através de guias, através de um profissional por trás, o plano estuda se libera ou não. O que está acontecendo hoje em dia? Alguns profissionais, alguns médicos necessitam da ferramenta preventiva, do painel genético preventivo. Então, eles fazem uma justificativa a esse convênio ou ao SUS, né? Nós também estamos lidando com o SUS, e abre-se um processo de análise interna para a liberação ou não deste painel genético. Tá? Hoje, eu diria para você, 99% do consumidor dos painéis genéticos preventivos são particulares. No caso da saúde mental, tem sido aceito ou reconhecido pelos convênios? Por exemplo, o estudo dos citocromos, né, como eu falei bastante aqui no nosso bate-papo. Sim, já tem olhares diferentes para esse estudo. Nós já temos fortes nomes defendendo a liberação desses produtos, mas, novamente, no Brasil ainda é muito recente.
tá? Então, sim, infelizmente, nós vamos ter que brigar por essa liberação, mesmo nós sabendo, e alguns órgãos sabendo, do potencial de tratamento ou de direcionamento dos psicos com os painéis genéticos preventivos. Acho que o Dr. Romeu está mutado. Tem uma pergunta no chat, Fábio. Opa, vamos lá ver. É muita tecnologia, pessoal. Eu estou acostumado só com letrinha, AC, TG. Essas coisas aqui é muito avançado para mim. Dr. César pergunta se em relação às doenças psiquiátricas, é possível mapear o risco de desenvolvimento, esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade grave? Sim. Através da ferramenta estatística, score de risco poligênico, nós temos essa métrica, doutor César, exatamente. E dessa maneira que vai estar embutida nos nossos laudos preventivos. Então, sim, a gente tem análise, por exemplo, de ansiedade, análise de reação de psicoativos, análise de esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, nós temos, sim, isso contido nos painéis genéticos, tá? Fique tranquilo. E sempre ponderado em forma de metabolização. Se o paciente vai ser um metabolizador lento, intermediário ou rápido. Então, sim, está contido lá. Aí, uma pergunta interessante, né, que às vezes eu recebo lá no consultório. Ah, Fábio, quando usar o painel genético, né? Como que eu vou saber qual paciente eu vou utilizar? O que que eu vou querer estudar nesse paciente, etc, etc. Gente, cada caso é um caso, no sentido, tá? Vamos focar aqui, por exemplo, nos psicos. Às vezes, um paciente tem lá um Parkinson avançado, associado com alguma outra doença. Esse paciente já passou por diversos medicamentos, nada está aliviando, nada está dando certo. Aí que o painel genético entra, tá? Aí que o painel genético preventivo entra. A gente vai fazer esse estudo, nós temos um painel genético focado em cannabis, por exemplo, que ele vai nos dizer qual é a forma de metabolização desse paciente e qual é a o melhor ativo dele. Se esse paciente vai responder melhor ao THC, se esse paciente vai responder melhor ao CBD, e vai nos dar uma métrica, tá? Então, são casos específicos. Esses pacientes que às vezes têm dores crônicas, têm tendências a inflamações crônicas. Então, é esse tipo de paciente que a gente tem que se atentar, tá? Então, chegou esse fenótipo, muitas vezes associado a um histórico familiar forte. A mãe do cara lá tem reumatismo, o pai do cara sofre de inflamação, etc. Então, são essas informações que a gente tem que se atentar na hora da gente se aprofundar, tá? Na hora da gente decidir fazer o exame genético. Pergunta da Juliana. Diga, doutor César. Eu acho que em relação aos psicodélicos, né, talvez o maior benefício ou o maior medo que os profissionais podem ter está relacionado ao desenvolvimento de quadros ansiosos graves, tem a questão da esquizofrenia e do transtorno bipolar, que pode ter risco de virada e assim por diante. Então, acho que o teste genético pode ser uma ferramenta muito relevante para poder mapear isso, né, para entender o risco do que pode acontecer. Os psicodélicos têm perfis diferentes, né, de ação em relação a essas condições, então acho que a gente pode buscar alternativas de acordo com aquela tendência que surgiu, com aquele risco que surgiu para aquele paciente, considerando a herança familiar e aquilo que surgir no teste genético também. Acho que é mais ou menos por aí, não é?
Com certeza, são pontos muito importantes, doutor César, e exatamente essa linha de pensamento. Com essas informações mais precisas, né, mais assertivas, nós com certeza teremos mais assertividade na escolha do psicodélico correto, ou, por exemplo, na contraindicação de certo psicodélico, que nós também temos que pensar nesse aspecto, né? Como eu falei, cada indivíduo é um indivíduo. Às vezes eu respondo bem a MDM, mas daí o Dr. César, com a mesma dosagem e com o mesmo perfil de xenobiótico, não responde bem. Então, é justamente para isso que o painel genético vem, para tirar essas dúvidas, né? Para, novamente, tratar o indivíduo como indivíduo. Vamos responder a pergunta da Juliana. É possível saber se o paciente tem predisposição à adição de drogas e álcool? Vamos lá. Sim. Hoje nós temos alguns grupos de genes e polimorfismos associados a, por exemplo, predisposição à adicção de drogas e álcool, tá? Obviamente que nós não podemos esquecer os fatores ambientais, né? A genética é sempre um balanço entre genótipo e fenótipo. E aí que entra a tão chamada epigenética, né? Então, sim, Juliana, nós temos esses genes mapeados, tá? Mas nós temos que ser ponderados nesse resultado, né? Você não vai pegar lá, por exemplo, um paciente saudável que entrou para fazer um painel genético com você, que esse paciente não tem histórico de alcoolismo, por exemplo, ou adicção de drogas, só que daí, em um gene específico, em um polimorfismo, foi achado que ele tem predisposição a isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado ao passar esse resultado para o paciente. Obviamente, nós não podemos ignorar este fato, mas nós temos que ser delicados, no sentido, cidadão, então a gente está olhando seu painel genético, e a gente viu que tem uma predisposição em um grupo de genes a você ter uma possível predisposição genética à adicção de drogas e álcool. Então, vamos evitar os mecanismos de início, né, os mecanismos de start, que a gente chama. Então, nesse sentido, Juliana, sim, nós temos esse mapeamento também. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Acho que a gente pode ir indo para os... Estou de ponta cabeça aqui. Indo para os finalmente, né? Gostaria de agradecer, Fábio, pela apresentação, pelas dúvidas. E espero poder colocar isso na prática o quanto antes também. Está dando algum eco? Vocês estão ouvindo eco? Poder colocar isso na prática também, no consultório, na clínica, nos atendimentos, né? Acho que é uma ferramenta que está aí para a gente poder entender, né, primeiro e depois utilizar, né? Não é uma coisa que a gente não deve entrar por um ouvido e sair pelo outro. Vamos tentar sempre colocar na prática aquilo que pode trazer um benefício para o paciente e para a condução de um caso clínico de um paciente também. Então, Fábio, muito obrigado, viu? Eu acho que a gente vai seguir em frente também, talvez com outra apresentação mais específica para cannabis também, a gente pode programar um pouquinho mais adiante. E, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, e parabéns pela empresa também, e pelo cuidado com que vocês têm no tratamento dessas informações, desses resultados. Parabéns. Muito obrigado, César. Novamente agradeço o convite, tanto do César quanto do Dr. Romeu. Eu sempre fico muito feliz em falar do assunto que eu amo tanto, que eu foquei ali grande parte da minha vida, né, que eu pretendo seguir esse caminho até eu conseguir, né? Então é muito gostoso quando a gente faz o que a gente ama com pessoas que se interessam por sempre estarem atualizadas e quererem ser o diferencial nesse nosso planeta.
Então, novamente, agradeço muito, fico muito contente de falar com pessoas tão engrandecedoras. Obrigado por essa oportunidade também da gente apresentar a empresa e apresentar todos os nossos objetivos. E conte conosco para traçarmos essa trilha da genética juntos. Muito obrigado.